Após 5 anos de pesquisa, a Agroset lança no mercado o Grap Max Mas, um fertilizante foliar com biofertilizante, apresentando ganhos expressivos em ensaios agronômicos em diferentes regiões. Tecnologia inovadora, combinando nutrientes e biofertilizante, que potencializa o enchimento de grãos e amplia a produtividade em diferentes culturas agrícolas. Eu vou entrevistar Luiz Felipe Dresch, que é gerente de desenvolvimento de tecnologia de mercado da Agroset. E o tema da nossa entrevista será: Novo fertilizante foliar combina nutrientes e biofertilizante. Como é que você está, Luiz? Tudo bem? Tudo bem, Divino, e contigo? Tudo certo. Maravilhoso. Como é que está o nosso Rio Grande do Sul? Aqui chuva, frio, e assim vai, né? Cara, Não tem outra. como é que vocês estão com a expectativa do El Ninho? Porque o El Ninho diz que vai chover horrores aí. Tudo que não chover aqui vai chover para vocês aí. A expectativa é essa mesmo? O que a meteorologia vem trazendo para nós aqui é de um ano complicado, né? Que esse El Niño ele vai se estender até fevereiro, janeiro, fevereiro. A gente vem notando esse aumento das precipitações, estão aumentando Uhum. bastante. A gente já teve um princípio de enchente semana passada aqui em Porto Alegre, não enchente em Porto Alegre naquele nível, mas uma subida, uma elevação do nível dos rios, né? Então a gente está numa expectativa muito mais é, de um ano que talvez não dê aquela cheia toda, mas a gente vai sofrer com enchentes uma atrás da outra, sabe? Assim, vai ser bem complicado. Lá em Porto Alegre, o pessoal arrumou aquelas comportas lá que não abriam. Segundo a prefeitura, sim, né? Mas Se eu não acho que eu creio aprenderam, que sim. se não Senão, aprenderam a lição, meu amigo, não vai aprender mais não. perfeito. Exatamente. Mas sabe que assim, eu tenho visto em Porto Alegre muitas obras que foram feitas com diques e essa a reparação das comportas, parece que andou. Mas tem muitas áreas em Porto Alegre, que são as áreas adjacentes, que elas ainda não têm obra nenhuma. Ou seja, parece que foi feito só para não alagar o lugar, mas os outros ainda estão esquecidos, né? E a gente esquece que tem pessoas também nesses pontos, né? Talvez até mais que lá no centro, na região central. Mas enfim, né? A questão, É. a gente vai empurrando com a barriga, né? Uma coisa que me chamou a atenção aí, eu tive aí ano passado, cara, assim, a grande Porto Alegre é formada de um monte de cidade, uma no vácuo da outra, cara, assim, tudo coladinho, Isso, né? isso aí. Aí Canoas, Guaíba, Eldorado do Sul, vai bem pertinho uma da outra, num raio de 15, 20, 30 quilômetros. Aí tem umas 5, 6 cidades bem coladas aí. Tem muita coisa. Me conta uma coisa, Luiz, que novidade é essa que vocês têm aí, cara? Conta pra nós. Então, depois de 5 anos, né, como tu bem disse aí, né, na entrada na inserção aí de que a gente começou a conversar, foram 5 anos de pesquisa, né, a gente querendo trazer um produto disruptivo, uma inovação, né, uma formulação nova, bem o que tu falou, um biofertilizante com macronutrientes, né, o porquê dessa formulação, né. A gente quis trazer uma sinergia de produto, um produto mais facilmente assimilável, um produto que ele realmente seja responsível no momento do enchimento de grãos, que é uma fase extremamente complexa e complicada da cultura, né, onde a demanda é muito alta. Então a Grosset foi bem assertiva nesse momento, trouxe um produto que tem nos dado resultados bem interessantes, né? E no meio da nossa conversa aqui a gente vai explorar bastante, a gente está bem satisfeito com o que a gente está vendo no mercado. E realmente, assim, trazer mais uma vez solução para o produtor e uma ferramenta que realmente tenha retorno financeiro, né, para o mesmo. Legal. Vamos falar um pouco do cenário macro, porque os fertilizantes estão em alta, né, cara? Com toda essa bagunça que está em alguns países aí, então os fertilizantes ficaram assim com preços muito, muito altos. E a gente tem muito essa questão da importação, né? A gente precisa de trazer muito fertilizante de fora. Mudou a prioridade do produtor no campo com esse alto custo dos fertilizantes importados? Sabe, Divino, que semana passada a gente estava conversando isso aqui com a nossa inteligência de mercado, né. O Hum. que está acontecendo? Qual que é o movimento? A gente está começando a notar que o produtor
talvez o investimento seja menor, não porque ele quer investir menos. Obviamente que tem a questão do preço, mas a disponibilidade de fertilizante no mercado. Se a gente lembrar aqui, fazer um apanhado geral, 90% dos fertilizantes que o Brasil consome é importado, né? Ou Isso. seja, a gente não vai ter essa disponibilidade, né, como nós tínhamos nos anos anteriores. E quais que são as perspectivas, né? E quando a gente olha o mercado, eu acredito assim, talvez o investimento ele não vai ser alto, né, numa adubação de base, mas eu acredito que a gente vai ter que se preocupar em complemento nutricional dessas culturas que a gente vai trabalhar esse ano, justamente pela não disponibilidade do adubação de base. Então eu acredito assim, esse ano vai ser um ano para que a gente tenha que aumentar a eficiência do que nós colocamos no solo, mas também aumentar a eficiência do que nós vamos disponibilizar para a planta. Então vai ser um ano de nutrição foliar muito forte, complementação nutricional muito forte, para que a gente consiga atingir esses tetos de produtividade que são realmente o que a gente busca, né, quando a gente fala em produção no Brasil. Todo desafio traz aprendizado. Qual que você acha que vai ser o grande aprendizado desse momento agora, Luiz? Eu acredito assim, a gente está começando uma onda no Brasil, que é a onda da gente fazer de realmente trazer para o manejo das culturas a sinergia dos pilares, né. O que que a gente fala, o que que são os pilares? Nutrição, biologia e química. Então, a gente vai ter que trabalhar esses 3 pilares numa sinergia, numa interação muito maior do que nós trabalhávamos antigamente. Por quê? Os tetos produtivos das culturas estão cada vez maiores, né. E eu me lembro que da outra vez que a gente deu uma conversada, a gente falou, principalmente, assim, a expressão do máximo potencial produtivo de cada cultura, né. Uhum, Então, assim, uhum. para que essa planta expresse isso, ela vai precisar de quê? Nutrição muito bem balanceada, uma demanda muito forte de nutrição e as práticas de manejo muito bem alicerçadas e assertivas, né. Então eu acho que o que o produtor vai trazer esse ano, ele vai começar a fazer esse ano, é trazer para a vivência dele esses 3 pilares andando de uma forma muito mais sinérgica e assertiva. Trazer isso realmente para a realidade dele, onde a gente vinha de um ano que: "Não, esse ano aqui eu vou usar adubação de base, mas eu vou fazer adubação foliar". Aí lá no final a gente perdia, por quê? Porque a gente não tinha um balanço nutricional adequado. A gente não a gente expressava o potencial produtivo, mas não tinha esse mantenimento até o final da cultura, né, até o final do ciclo da cultura. Então acho que o produtor esse ano ele vai ter que ser muito assertivo nesse ponto, trabalhar esses 3 pilares estratégicos do manejo aí de forma sinérgica. E principalmente no momento em que a gente tem desafio climático, né? Porque aí o nível de exigência das plantas é muito maior, né? Exatamente. Quando a gente fala em fatores bióticos e abióticos, né, quando a gente por exemplo, vamos falar em doenças, né, o que que vai imperar? Vai imperar a doença onde a condição climática favorecer ela, né. Uhum. Então, se a gente tiver uma seca, vai dar um tipo de um patógeno, se a gente tiver um excesso de chuva, outro patógeno, ou outra praga, outra planta daninha, enfim. Então, assim, essa condição adversa, a gente vai ter que ser muito assertivo no manejo esse ano. Porque a forma que o tempo está mudando e as coisas estão, por exemplo, aqui choveu 200 milímetros semana passada. Você imagina chover 200? 200 milímetros, em cidade choveu até 300 milímetros. Aí você imagina a planta aguentar uma pancada dessa. E eu não estou dizendo aqui que a questão nutricional ou biológica ou química vai sanar isso. Mas uma coisa a gente pode ter certeza: se as plantas estiverem bem estruturadas, elas suportam, elas toleram esses ambientes adversos de forma mais adequada. Então acho que a grande pegada vai ser essa, sabe, a gente começar a entender um pouco mais esses parâmetros aí, essas condições que nós vamos enfrentar, para ver o que que realmente a gente vai fazer em cada realidade, porque vão ser realidades diferentes, né, o Brasil inteiro vão ter oscilações climáticas totalmente diferentes, né. Vai ter sim. Explica pra gente aí, Luiz, a lógica de unir nutrição mineral e biofertilizante em uma mesma aplicação lá no final do ciclo. Então, quando a gente trabalhou a formulação desse produto, o que que a gente pensou, né, em reunir os 4 principais macronutrientes, né, que são essenciais, né, para a fase reprodutiva das culturas, juntamente com o biofertilizante. Por quê?
Porque o biofertilizante, né, associado aos nutrientes, ele favorece a fisiologia da planta em questão do metabolismo, fotossíntese, transporte de nutrientes, etc, né. Todo esse metabolismo da planta mais otimizado, ele facilita o quê? O enchimento de grãos, né. Então a gente tendo essa união de nutrição mineral e biofertilizante, além de maximizar a fisiologia da planta e a absorção desses nutrientes, também ajuda a planta a superar esses estresses, né, fatores bióticos e abióticos causados por ou seja por patógenos, ou seja por condições climáticas, porque são bioestimulantes também, né. Então a ideia, a lógica principal é que a gente tenha uma nutrição mineral adequada, juntamente com biofertilizante para ser otimizada dentro da fisiologia da planta. Aliás, já aproveita e explica para nossa audiência que não está, às vezes, muito sintonizada com o assunto, o que é o biofertilizante? O biofertilizante é um produto, tá, onde a gente faz a extração dele de aminoácidos, e aí vão ter tipos de extrações, né. O nosso produto, ele é a base da hidrólise enzimática. O que que é essa hidrólise enzimática? São biofertilizantes de aminoácidos, só que ele trabalha com L-aminoácidos. E aí eu não quero explicar muito, mas, não Uhum. por não querer, porque é comprido mesmo, né, é longa a Tá. explicação, mas para o pessoal entender um pouco melhor. O que que a planta absorve? L-aminoácido. A maioria dos produtos aí que a gente compra, né, e que a gente vai fazendo aplicações em lavouras, são de D-aminoácidos. Então o biofertilizante, ele prioriza sim a extração desses L-aminoácidos, por isso a escolha do biofertilizante. Não sei se Tá. eu consegui ser claro. Não, tá. Só para a gente terminar de entender, porque para mim também é complicado. Eu também fico aqui Claro, meio que voando no claro, negócio. claro. Aí eu quero entender um pouquinho, né? Essa hidrólise enzimática que você falou aí, por que esse processo faz tanta diferença para a planta? Porque a hidrólise enzimática, como eu estava tentando ali colocar para vocês, é o seguinte: Hã. a hidrólise enzimática, ela simplesmente é um processo de produção do biofertilizante, tá? Onde ele prioriza os L-aminoácidos, que são os aminoácidos que são mais ativos nos vegetais biologicamente, que são os aminoácidos que são realmente absorvidos pela planta e que trabalham na metabolização das plantas. Então, por isso esse processo de hidrólise enzimática ele é tão importante na produção do biofertilizante. Bacana. De que forma essa tecnologia ajuda a lavoura a não perder peso de grãos diante do estresse climático? Porque é uma condição natural da planta ela perder peso durante o estresse climático, né? Claro, justamente por isso, né, se você tem a união dos macronutrientes e os biofertilizantes, tu tem um produto muito mais equilibrado para transporte de fotoassimilados e aproveitamento de nutrientes no momento de enchimento de grãos. Então, por isso que o uso dessa tecnologia ela é tão específica para esse momento. A gente precisa, e a Agroset ela sempre é uma empresa que sempre buscou muito esse produto disruptivo, né? Como que a gente vai trabalhar a planta dentro do processo? Nós costumamos trazer sempre muito a construção da produtividade em voga, por quê? Porque a construção da produtividade nada mais é do que nós trabalharmos a planta em cada momento, né, a necessidade da planta em cada momento fisiológico da mesma dentro do seu ciclo, correto? Então, se você tem lá no enchimento de grãos a necessidade vamos supor, de enxofre, de boro, de magnésio, ou enfim, seja o macro ou micronutriente que for necessário para a planta, você tem que, nessa janela de aplicação, você tem que preconizar esses macronutrientes e micronutrientes. Então, a grande pegada de tudo isso é que você tem um produto específico para cada momento da planta. Então, essa tecnologia ela é específica para este momento. Como os outros produtos da nossa linha, eles são específicos para outros momentos da planta. Porque a gente trabalha com produtos específicos por momento, não por produto, por exemplo, eu tenho um produto aqui que eu posso aplicar no início da lavoura até o final, posso fazer 10 aplicações do mesmo produto. Mas a necessidade da planta, a gente tem que entender que ela é muito diferente, né? Então a gente não preconiza isso justamente por entender que a planta tem necessidades diversas conforme o seu ciclo, né? Conforme o seu estágio de desenvolvimento. Tá. Para o pessoal entender melhor, é como se fosse uma mulher grávida. Dependendo do estágio da É, gravidez, ela vai precisar exatamente.
Perfeita Vitaminas analogia. diferentes, nutrição diferente, né? Exatamente. Porque veja bem, né, se você pegar alguns anos atrás, nós tínhamos, todas as empresas elas trabalhavam com um produto drive que ele poderia ser utilizado com 30 dias depois de semeado, depois aplica de novo, depois aplica de novo, o mesmo produto, os mesmos nutrientes e o mesmo modo de ação. E consequentemente tu não fazia uma cobertura de janela de necessidade nutricional. Então, é exatamente essa analogia, se você não tiver os produtos específicos para serem utilizados no momento ideal, você não tem efetividade de produto, né. Quais foram os ganhos práticos de produtividade que vocês constataram aí nos ensaios, né? Por exemplo, na cultura da soja? Olha, nós tivemos ensaios aqui na base média, percentual média de 16 a 20% de ganhos de produtividade, tá. E aí nós tivemos o que tem essa variação, né, por que tem essa variação de 16 a 20? Porque vai variar solo, vai ter variação eh, me fugiu a palavra aqui agora, de cultivar, vai ter variação climática. Então todas essas variações, elas podem te dar esse range aí de percentual um pouco mais baixo, um pouco mais alto, tá. Mas consequentemente na soja foi 20%, 42% no trigo, o trigo foi bem, nos chamou muita atenção, porque todas as produtividades aí passaram de 42% acima, né, justamente porque a janela, por exemplo, de enchimento de grãos do trigo, ela é muito ampla, né. Na cana-de-açúcar 10,7%, no arroz, se eu não me engano, 16%, 16 a 17%, feijão 11%, batata também nos chamou muita atenção, 42%, né. Então a gente teve um range de ganhos bem acentuados em tudo, em diversas culturas, né. Cara, esse do trigo aí é É impressionante, inacreditado. é impressionante. Porque veja bem, né, a gente tem que pensar sempre nos componentes de resistência, componentes de rendimento, desculpe. Quando a gente fala em produtividade, não é só o rendimento, é o peso do hectolitro, no caso do trigo. No arroz, é número de grão quebrado, grão inteiro, né? Grão barriga branca, que a gente chama assim, são os ponta branca, aqui o barriga Sei. branca gessado. Então, tudo isso tu melhora, por quê? Porque esse equilíbrio nutricional que tu cede para a planta naquele momento, ele se torna extremamente efetivo para que esse componente de rendimento realmente ele seja preenchido. Então, por exemplo, na batata, nós tivemos uma uniformidade de tubérculos sensacional. Isso aí tu não ganha só no rendimento, você ganha em romaneio também, né? Porque quanto Uhum. mais você tiver batatas, né, mais homogêneas, menos você gasta Sim, em transporte e mais você ganha no romaneio, né. Então são ganhos sim. intrínsecos também, além da produtividade, né. Tá, agora vamos ao seguinte, a gente tem um Brasil gigantão, com cada lugar tem um tipo de solo diferente, cada bioma, né, é diferente do outro. Então a gente pega o Pampa e é totalmente diferente do Cerrado, que é diferente da Caatinga, que é diferente da Mata Atlântica, da Amazônia. Cada um tem um tipo de solo, tem uma quantidade de chuva, tem uma altitude, clima, enfim, cada lugar é diferente. Vocês perceberam reações diferenciadas do produto em relação a essas diversas regiões? Foram feitos estudos nesse sentido? Sim, nós fizemos estudos no Brasil inteiro, né, e quando a gente foi fazer a validação desse produto também, nós trabalhamos com todas as consultorias do Brasil, com produtos multiculturas, então dentro das principais consultorias do Brasil, de recomendantes de nutrição, nós colocamos o produto. Inclusive, nós temos ensaios fora do Brasil, nós temos ensaios na República Dominicana, Nicarágua, hoje estamos fazendo no Panamá, até estava numa reunião agora com o pessoal de lá, estamos aplicando no arroz no Panamá, Costa Rica, Estados Unidos. Então, nós tentamos trazer o produto para realidades diferentes, para condições climáticas diferentes, tipos de solos diferentes, para ver a sua performance. Como a gente faz com todos os produtos da Grosset, né? A gente costuma primeiro testa em todo o Brasil, valida o produto e após isso a gente vai validando também para o exterior para ver a performance e principalmente, né, se ele tem estabilidade. Eu acho que um dos grandes entraves hoje da nutrição são produtos instáveis, né. E a gente tem no nosso portfólio, hoje nos nossos resultados, uma estabilidade de produto sensacional. Isso para nós é muito bom, porque traz essa segurança para o produtor, né, essa confiabilidade dentro do nosso sistema de produção de produto, enfim, né, todo o sistema de manejo também, né. A Agrosset é uma empresa brasileira, estrangeira?
é uma empresa brasileira, uma multinacional brasileira. Né? Tá com 46 Multinacional anos, brasileira. multinacional Ela brasileira. nasceu com o nosso DNA tropical. Nosso DNA tropical e está expandindo, né? A gente está em negociações com outros países já, né? A diretoria ela vai trazer isso aí à tona depois, né? Estamos em negociação ainda, mas desses países que eu já falei, Camex, México, Nicarágua, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos, enfim, a gente já tem operações aí, Argentina, Bolívia, Uruguai, então a gente já tem essas operações bem firmadas aí, consolidadas. Como é que ninguém conseguiu comprar a Grosset? Eu tenho certeza que vocês já foram assediados um monte de vezes. Ah, mas aí o seu Ricardo não vende, né? Tá certo. Ô, Luiz, um dia o cara falou assim: olha, tudo no mundo tem um preço, é porque não pagaram o preço ainda que eu quero. É, mas sabe que eu brinquei agora, o seu Ricardo não vende, mas o seu Ricardo é um apaixonado pelo que ele faz, né? A gente tem muito orgulho de estar aqui porque vê toda essa construção que ele fez da empresa, né? E Legal, aí, legal. quando a gente fala multinacional brasileira, é interessante porque são Aham, poucas empresas que tu escuta falar isso, né? Então é um sim. legado bem bacana, eu acho que é um orgulho bastante grande para o seu Ricardo e para nós que estamos lá, né? Não, aqui no Brasil é muito engraçado, porque quando uma empresa começa a destacar e tá, e ela vai crescendo, 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 aí vem alguém de fora e compra. Exato, Todo exato. mundo é desse jeito, né? É porque Mas eu acaba tenho que certeza que a gente é barato lá fora, né? Para os caras virem isso, comprar, a gente é barato. isso. E eu tenho certeza que esse assédio é feito, sim, eu tenho certeza, né? Gente que não sabe, tá por fora aqui, né? Deixa eu te perguntar, o que que significa na prática o conceito de construção da produtividade que vocês defendem? Então, assim, Divino, quando a gente começou a. Eu fazem 4 anos que estou na Grosset agora, né? Eu vim da Hum, empresa de químico, né? De empresas de químico. E nós sempre acreditamos, né? Eu trouxe também sempre o meu DNA, assim, que nós não podemos entregar um manejo como uma receita de bolo, e sim como uma real necessidade de plantas, né. Então eu tive muitas pessoas aqui que trabalharam comigo, que pensam da mesma forma, e a Grosset pensa dessa forma, né. Então nós tínhamos um portfólio extremamente extenso, né, então nós tínhamos vários produtos para aplicar, para fazer aplicações, para fazer essa demanda nutricional para as plantas, mas a gente queria um pouco mais, né, é entender onde cada nutriente entra em cada momento da planta, aquilo que você estava falando da mulher grávida, né. Então, hoje nós conseguimos, né, trazer esse conceito da construção da produtividade, porque nós testamos cada produto da Grosset, ele foi testado conforme o seu momento e ele é recomendado conforme o momento da planta, o estágio e o momento da planta. Então, a construção da produtividade nada mais é do que você fazer aplicações corretas de produto, mas conforme a real necessidade e estágio da planta. E isso para nós é extremamente importante, porque quando a gente fala num sistema agrícola muito mais responsável, né, número de aplicações muito mais, assertivas e não fazer aplicações por fazer, né, entender o que que cada produto entrega em cada momento da planta. Então a construção da produtividade nada mais é do que isso, é a gente entregar um manejo extremamente correto conforme a necessidade da planta. Cara, o negócio está ficando cada vez mais complicado, porque cada dia que passa vai agregando mais produto, vai agregando, né? E aí começa a entupir os bicos, vai virar um Isso. negócio de maluco, né? Como garantir que a aplicação foliar não gere incompatibilidade, porque tem essa questão ainda, né? E também além do entupimento, né? Da mistura que está lá no tanque lá com os defensivos todos. Assim, ó, esse é um tema que tu tá trazendo que ele é bem importante, né. Na semana passada nós tivemos aqui uma conversa com alguns consultores, né, e foi exatamente essa pergunta que fizeram: "Pô, mas por que que a nutrição foliar, né, por que os produtos foliar?" Não é produto foliar, né, são todos os produtos, não é a base da nutrição, é químico, é tudo, tá. O que que o pessoal às vezes o que que o pessoal precisa entender e às vezes eles têm um pouco mais de dificuldade. Hoje o produtor rural, o que que ele quer fazer? Ele quer otimizar a aplicação, né. Como é que eu otimizo a aplicação? Ah, eu misturo tudo dentro de um tanque e aplico. Ah, mas eu vi, Dresch, que não deu incompatibilidade física. Tudo bem, mas a gente tem que lembrar que a partir de 3 produtos misturados numa calda,
a incompatibilidade química começa a aparecer. E a incompatibilidade química a gente não consegue mensurar. A física a gente consegue mensurar, sabe por quê? Porque ela começa a entupir bico, ela começa a não funcionar, aí você para de fazer. Mas o que que eu posso fazer para mitigar isso, né? Essa é a grande questão, isso que está me perguntando. Primeiro, é a gente entender como se prepara uma calda. Quais que são as ordens de produtos que estão lá. Entendendo isso, a gente faz um teste de garrafa, que a gente chama. É um teste onde a gente vai misturando produtos e aí a gente começa a ver se não forma fase, se não cristaliza, né? Se não forma aquela nata em cima, né? Que não forma grânulos. Então, tudo isso a gente tem que começar a olhar antes de fazer a calda, a gente tem que fazer o teste de compatibilidade. Mas é como eu te falei, o produtor hoje rural, ele quer fazer as coisas muito rápidas e dinâmicas, e eu entendo, e a gente, como nós como agrônomos aqui, a gente tem que entender essa demanda e essa necessidade do nosso cliente. Mas a gente também tem a obrigação de, como consultor, explicar, né? Porque a gente vai lá, não, vai fazer, daí sabe o que que a gente faz? Pô, dá pau, cara, vou ligar lá pro Divino, que ele é da empresa tal, dizer que o produto dele deu pau aqui na minha calda. Então, na verdade, assim, o que que a gente tem que cuidar? Primeiro, compatibilidade física, número de produtos sendo misturados dentro de uma calda e o principal, Divino, a gente tem que começar a entender qual que é a nossa real necessidade. Priorize a sua necessidade. Se você vai fazer, se seu problema é uma doença, você vai fazer, faça fungicida, vai fazer a aplicação. Ah, mas eu quero aplicar um monte de coisa junto com o fungicida. Priorize o fungicida. O fungicida é que vai te fazer o controle da doença, as outras coisas não. Então você tem que começar a priorizar. Ah, mas isso vai dar problema na nossa, aqui na minha dinâmica de aplicação, eu preciso otimizar. Mas às vezes o otimizar é você fazer a aplicação conforme seu alvo e não pela demanda que você tem que fazer só para realmente fazer mais rápido. Então acho que os cuidados básicos são esses: calda, compatibilidade física, entendimento de qual o seu alvo e o principal. A gente fazer essas misturas entendendo que acima de 3 produtos dentro de um tanque, a incompatibilidade química pode acontecer. O pessoal faz esse teste da garrafa, no geral? Alguns fazem. Eu não sei te dizer o percentual. A gente, a nossa equipe, ela é muito brifada para fazer isso, sabe, Jansen? A nossa É. equipe de campo, a gente, e não porque a gente brifa isso, porque os caras não sabem. É porque geralmente nós, como empresas de nutrição, somos os vilões. Sempre quando dá problema, o vilão é a nutrição foliar. Não é a mistura que você fez errada, não é a calda que você não condicionou a água, você não usou um adjuvante, não é uma água que está muito dura, você não quebrou essa dureza, não é o fungicida que você botou numa água com o pH lá em cima, que ele não vai funcionar, porque o pH é muito alcalino. Então a gente tenta promover isso, mas hoje eu não sei te dizer o número de pessoas que fazem isso em percentual, mas eu acredito que ainda é baixo, viu? Ainda é baixo. Não deve ser muito alto, não. Também, eu não É que sei, se não, mas você eu for imagino. ver, é que se você for ver, cada vez mais a gente recebe a reclamação de produto que não funciona, ah, o meu fungicida não funciona. Aí eu apliquei e não deu certo. Por que será, né? Será que a gente está fazendo o dever de casa correto? Será que a gente está fazendo a nossa base corretamente, né? Então aí fica a pergunta, né? Qual é o cálculo do ROI, do Return Over Investment, né? Do retorno sobre o investimento que o agricultor pode esperar por hectare aí? Pois então, sabe que falar de retorno de investimento é uma faca de dois gumes, né? É a faca de Muitas vezes dois legumes. você fala assim, ah, o retorno do investimento do meu produto é 30%. O cara vai lá e É. dá 10, ou vai lá e dá zero. A gente tem que entender se o teu retorno de investimento ele vai ser conforme o teu investimento. E para saber o seu investimento, você vai ter que saber o que você investiu em adubação de base, você usou semente de qualidade, você fez a proteção do seu potencial produtivo lá no plantio, você fez a manutenção do seu potencial produtivo durante o ciclo da cultura, aplicando todas as práticas de manejo de fungicida, inseticida, herbicida, nutrição, aí você pode ter até 20, 30%. Se você fez um investimento não tão alto, deixou a desejar em práticas de manejo, talvez o teu ROI não seja nem justificável. O que a gente costuma dizer aqui, para o nosso pessoal, para o nosso cliente, né? Às vezes nem toda tecnologia é para todos. Por quê? Porque nem todos fazem o correto. Mas é nossa obrigação lá explicar isso para o cliente, né? Chegar e sentar com eles e dizer, meu amigo, para você ter um ROI
um retorno realmente que faça sentido para você, a gente tem que fazer esse dever de casa aqui. O produto lá na ponta, ele não é milagroso, ele não vai fazer a coisa acontecer sozinho. Então, condição de solo, semente que você utilizou, tratamento de semente, fungicida, inseticida, controle de plantas daninhas, chuva, tudo isso vai contar no teu ROI. Mas se tudo correr da forma mais correta possível, a gente acredita que 20 a 30% de ROI aí a gente consegue alcançar sim, com certeza. Você falou uma questão interessante, é que o cliente, ele sempre quer ouvir aquilo que ele quer ouvir aquilo que ele quer, né? Isso aí, Ele não quer ouvir aquilo que ele não quer. tem que ouvir. O que É. e tem hora que você fala, tem cara que não vai gostar, né? Tem gente que fala, não vou nem usar seu produto não, porque se fosse tão bom você não falava isso. Mas não, você tá batendo a real pro cara, você tá falando, né? Mas você sabe, Júnior, que essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Eu tô te falando agora como agrônomo, né? Hum, É, eu acho que a gente tem que se libertar um pouco dessas amarras, né? De a gente poder ter um papo aberto com o nosso cliente. O que é ser o papo hum, aberto? Por exemplo, a gente está trazendo um produto novo aqui com uma alta tecnologia. A gente sabe o que a gente está entregando. Eu tenho certeza uhum, do que eu estou entregando para o meu produtor. Mas eu tenho que falar que não é para todos esse produto. Não é. Esse produto vai ser para as pessoas que estão fazendo o manejo de forma correta. Se eu chegar para você e disser, não, Divino, é 20, 30%, pode aplicar lá no final, você faz 2 aplicações aqui, R1, R5.3 de pau na gata e você vai colher. Você vai chegar lá e vai dizer assim, pô, André, olha aqui, cara, deu a mesma coisa que a testemunha. Só que daí eu olho o teu manejo lá para trás, antes de te recomendar esse produto, eu não olhei nada. Então acho que a gente tem que se libertar um pouco disso e dar um pouco da real também, como técnico, né? Aí a gente tem que entrar na parte mais técnica da coisa. na real é o seguinte, ele vai potencializar aquilo que já é bom, né? Exato. Essa é a grande verdade. Para o cara que vende é que é difícil, né? Porque aí você precisa de vender, você tem que bater meta, aí complica, né? É, exatamente. Amigo, bacana saber que a Grosset é disruptiva, que vocês estão sempre buscando produtos diferenciados, fora da curva, aquilo que realmente... Fazer o que todo mundo faz, né? Já tem um monte de gente fazendo, pô, tem que sair da casinha, é o que você disse realmente, tem que sair da casinha e buscar coisas novas, curar a tal da dor, né? É ir lá e pôr o dedo na Exatamente. ferida. Cara, obrigado, gostei de conversar com você demais da conta, muito bom, viu? Eu que agradeço a oportunidade em nome da Agrosset, né? Eu acho que mais uma vez a gente vem, nessa conversa junto com você aqui, é importante para nós também trazermos essas tecnologias novas, né? A Agrosset podem ter certeza que nos próximos anos aí a gente vai trazer cada vez mais tecnologias novas, o investimento que a gente faz é muito alto. E para a gente sempre ter, a gente tem um jargão, né, aqui na empresa, que é estar do lado do produtor rural em todas as fases da lavoura. E eu acho que isso resume que é construção da oportunidade. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, Vini, obrigado pelo papo aí. E aí a gente vai conversando, sei que vocês quiserem chamar aí, que eu puder estar junto aí, contem comigo aí. E com a AgroSet também aí para dar suporte se Show. precisar. Bacana, cara. Abraço pra você. Obrigado, viu? Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Um abraço. Eu conversei com o Luiz Felipe Dresch, lá do Rio Grande do Sul. Começamos falando lá do clima, como é que tá lá, na expectativa de muita chuva, do El Ninho, e a prosa veio progredindo, e ele falando dessa necessidade. E o Luiz, ele foi muito verdadeiro naquilo que ele disse. Cara, tem produto que, quer dizer, não é para todo mundo, né? Nem todo mundo está preparado, às vezes, para aquele produto. Você pode até comprar, mas às vezes você não está preparado para receber aquilo que ele tem, né, de máximo potencial para te oferecer. O Luiz Felipe Dresch é gerente de desenvolvimento de tecnologia e de mercado da Agrosset. O tema da nossa entrevista foi: novo fertilizante foliar combina nutrientes e biofertilizante. Gostou da prosa? Deixa um gostei, compartilhe com outras pessoas, deixe comentários aí para nós e se inscreva no canal. Grande abraço, gente. Até a próxima prosa. Tchau, tchau.